Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um episódio do nosso podcast Educação e Política em Movimento. E hoje o papo é sobre um assunto que tem dado o que falar: o programa Pé de Meia. Para quem ainda não conhece, o programa foi instituído pela Lei número 14.818 em janeiro de 2024. É uma iniciativa do governo que ajuda estudantes do ensino médio da rede pública a continuarem na escola, oferecendo uma grana que vai sendo guardada como uma espécie de poupança. E tem mais. A gente também vai falar sobre o pé de meia universitário, que dá uma força para quem está cursando licenciatura, principalmente quem quer seguir na área da educação básica. Para entendermos melhor os efeitos desse programa, reunimos aqui no nosso estúdio pessoas que vivem a educação pública no cotidiano, cada uma com sua perspectiva única. Para começar, eu converso com o gestor Eric Rangel, da Escola Técnica Miguel Batista, Zona Norte do Recife, que tem acompanhado de perto como o programa tem sido recebido pelos estudantes e pela comunidade escolar. Seja bem-vindo! Como gestor da ETE Miguel Batista, escola localizada na zona norte do Recife, vejo o programa Pé de Meia como avanço importante no enfrentamento da evasão escolar e no fortalecimento da permanência dos estudantes no ensino médio. Em realidade, onde muitos dos nossos estudantes convivem com dificuldades socioeconômicas severas, o incentivo financeiro funciona como um apoio concreto à continuidade dos estudos e à construção de um projeto de vida. É claro que alguns entraves ainda precisam ser superados até a efetivação do estudante no programa, tais como falta de documentação dos estudantes. Os estudantes eles chegam com documentos inconsistentes, a comunicação limitada com as famílias, a falta de entendimento que a família tem até acessar o programa, a burocracia e o sistema de dados, quando não é realizado o cruzamento de dados pelo CAD único e pelo sistema educacional, e a desigualdade interna, que alguns estudantes recebem e outros não. Agora, quem fala com a gente é o educador de apoio escolar, Alan Lima, que atua diretamente com os estudantes e nos ajuda a perceber como esse incentivo pode afetar o engajamento e a permanência dos jovens na escola. A escola acompanha a frequência diária dos estudantes. Com o pé de meia, essa frequência aumentou consideravelmente. Além da frequência, a quantidade de inscrições de alunos para o Enem. Muitos dos nossos estudantes precisam dessa ajuda financeira, não apenas para custear necessidades escolares de materiais, de trabalhos, de livros, mas também de ajudar os próprios familiares. Então é um programa fundamental para reduzir desigualdade, para aumentar a inclusão, para potencializar o interesse e a vinculação de uma ajuda financeira com as atividades escolares. Eu percebo que há uma preocupação de muitos meninos não apenas com a frequência, mas em ter o programa por mais tempo. Eles sempre chegam perguntando: eu penso que precisa ter mais alunos incluídos, porque ainda é insuficiente o quantitativo deles. Eu reconheço o impacto tanto na escola quanto na vida social de cada estudante que participa do programa. Dando continuidade, recebemos também um estudante recém-formado em licenciatura, Iveson. Ele vai nos contar como vê a proposta do Pé de Meia universitário e o que representa esse tipo de apoio para quem está começando na docência. Olá a todos, me chamo Edson Marques, sou recém-formado em licenciatura em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, na Zé da Mata. Vim falar um pouquinho sobre minha visão sobre o programa Pé de Meia, licenciatura. Então, para mim, para alguns colegas, né, que sonham em colaborar, né, na transformação do mundo através da educação, o surgimento desse programa representa um apoio financeiro direto e um incentivo, né, à permanência dos estudantes no curso de licenciatura, ajudando, né, a mudar completamente o cenário atual. Esse tipo de bolsa não é apenas um valor monetário para os estudantes, e sim um voto de confiança. A minha visão é que eu tenho, né, significa poder focar mais nos estudos, nas pesquisas, né, nos estágios supervisionados e menos, né, naquela
naquela velha preocupação, né, financeira que todos nós enfrentamos já, né, por algum momento na nossa vida acadêmica e que muitos colegas, né, enfrentam e infelizmente esse tipo de essa falta de apoio financeiro, né, leva muitos colegas à evasão, né, na graduação. Então eu acho que o programa PED-MEI Licenciatura é sem dúvida um investimento no futuro da educação brasileira, é um passo fundamental para valorizar o professor e, consequentemente, né, transforma, né, a vida de milhares de estudantes universitários. Acho que era isso. Muito obrigado a todos. E claro, não poderíamos deixar de ouvir os próprios estudantes do ensino médio, que são o foco direto da política. Estão aqui com a gente Melissa e Vitor, que vão compartilhar como o programa está impactando sua realidade. Me autonomeio Melissa e me identifico como mulher trans. O meu nome oficial no RG é Eduardo. O pé de meia é importante para mim, pois faz com que eu consiga lidar com necessidades financeiras. A maioria de meus familiares não conseguiram sequer completar um ensino fundamental. Isso me prejudica muito, tendo falta às vezes até de elementos básicos, como água potável. O pé de meia age de forma com que eu consiga me arcar financeiramente, evitando que falte saneamento, roupas, etc. O pé de meia não ajuda só a mim, mas eu acredito que ajuda vários jovens necessitados no Brasil. Me chamo Vitor, tenho 16 anos, sou um dos alunos beneficiários do programa Pé de Meia. O programa Pé de Meia me ajudou a investir na minha educação, ou seja, com ele eu consegui fazer os cursos de marketing, atendente de farmácia e de oratória. E também pude comprar os meus livros. Porém, os 200 não é suficiente, pois ainda tem as despesas de casa para ajudar e muitas das vezes acaba faltando. E isso não é só minha realidade, também é a realidade de alguns colegas que recebem esse benefício. E para dar continuidade à nossa conversa, vamos ouvir agora a opinião de uma mãe, Adilene Araújo, que acompanha de perto os desafios enfrentados pelo filho na escola e nos traz uma visão importante sobre o que significa esse apoio financeiro para as famílias. Sou mãe de um estudante do ensino médio da escola ETE Miguel Batista e venho falar da importância desse programa, do programa Pé de Meia. Eu, como mãe responsável pelo meu filho, observei que esse programa veio trazer para ele uma consistência em seus estudos, o interesse de estudar sem o comprometimento de trabalhar. E a gente pode observar que aquela evasão que existia dentro do primeiro, do segundo e do terceiro ano, a gente foi bem abastecidos e hoje eles perderam também mais o interesse de trabalhar fora para poder ter uma renda. E essa renda que foi destinada para os alunos foi de um grande suporte. E com isso, eles terão como ter uma conclusão do ensino médio e chegar a uma boa faculdade federal e concorrer de igual para igual, até porque o prestígio que eles precisavam ter, o incentivo que eles precisavam ter, chegou na hora certa, que foi com esse projeto Pé de Meia. Muito obrigado a todos vocês que participaram até agora, mas nosso episódio ainda não acabou. Agora vamos ouvir um trecho de uma entrevista feita por uma de nossas correspondentes diretamente da Universidade de Pernambuco. Olá, eu sou Marcela, estudante do mestrado em Educação e pesquisadora na área de Política e Gestão. E hoje tenho a honra de conversar com uma convidada muito especial para dialogarmos sobre o programa Pé de Meia. A convidada de hoje é a professora Adilene Arantes, que atua no curso de graduação em Pedagogia, com vasta experiência em História da Educação. É uma honra recebê-la aqui, professora. Agora, entrando no nosso tema de hoje, gostaria de começar perguntando: como a senhora avalia o impacto do programa Pé de Meia na permanência e no desempenho dos estudantes do ensino médio, especialmente os estudantes de baixa renda? A primeira questão, em relação ao impacto do programa Pé de Meia, eu acredito que
qual seria o impacto, né, que esse programa especificamente tem um impacto altíssimo na vida de um estudante, sobretudo naquele estudante de escola pública que tem uma origem mais humilde, que realmente, né, a família depende, ele precisa ajudar a sua família nas despesas da casa, do dia a dia, né, como naquelas famílias que realmente o aluno se vê muitas vezes entre o dilema, né, ou bem estuda ou bem trabalha, como a gente já escutou de alguns estudantes na própria família, e o pé de meia veio para dar esse estímulo, né? O que é aquela história do que é que eu recebo, além do conhecimento, né? Nem todo mundo compreende essa importância do conhecimento que a escola proporciona, mas na medida que tem uma questão financeira, um dinheiro, né? Que vai fazer uma diferença lá na sua casa, na sua família, esse estímulo vem por aí. Então, vi estudantes que não imaginavam, como eles próprios dizem, de fazer uma universidade, de se ver na universidade, que fizeram o Enem, né, e que vão, né, já começam a galgar, imaginar, eita, isso pode ser para mim, a universidade pode ser para mim também. Então, eu penso que é uma forma de estimular esses meninos, né, a gente não pode negar, de uma questão financeira para que eles possam, né, se continuar estudando, porque tem a ver com a sua permanência na escola, mas também possam se imaginar numa universidade, sobretudo agora, quando vem essa vinculação de quando faz o Enem, também recebe o valor, né, que tem mais uma bolsa dessa história de fazer o Enem. Muito rica a sua fala e contribuição. Agora, a segunda pergunta. Para a senhora, de que forma a implantação do programa Pé de Meia pode dialogar com as políticas públicas de acesso e inclusão no ensino médio? Pergunta 2, que diz respeito a esse diálogo entre as políticas públicas de acesso e inclusão ao ensino superior, eu penso que o Pé de Meia é uma política importante nesse sentido também, sobretudo agora, mais recentemente, em que os meninos que, né, fizeram o Enem também receberam mais uma bolsa. Então, pensando a realidade de muitos estudantes brasileiros, de quando terminar o ensino médio, tem um caráter de terminalidade dos estudos, né, terminou os estudos à medida que terminou o ensino médio. Mesmo hoje, né, hoje a gente escuta menos isso, mas essa ideia de que terminou de estudar e agora eu preciso trabalhar para ajudar na minha casa, na minha família, faz uma diferença muito grande à medida que muitos desses estudantes nem se viam na universidade, nem imaginava a possibilidade de fazer um curso superior. E aí, no momento que a gente vem com uma política como essa, para mim tem uma relação direta nesse fortalecimento desses estudantes também de querer entrar no ensino superior. E principalmente agora que para alguns cursos, como os de licenciatura, os meninos também vão ter essa política do pé de meia para o ensino superior. Então, para mim tem uma relação direta, né, importante demais para a gente aumentar o número de estudantes, sobretudo de escola pública, né, de origem mais periféricas, dentro das universidades brasileiras. No caso de Pernambuco, a gente já tem essa possibilidade de acesso, né, sobretudo quem é de escola pública, mas alguns estudantes ainda não se veem, não acham que isso é para eles. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, professora. Agradecemos imensamente por sua presença e contribuição para a nossa conversa. Até a próxima. E assim, a gente encerra nosso episódio de hoje. Esperamos ter contribuído para ampliar o debate sobre políticas públicas educacionais e o papel que cada uma delas pode ter na construção de um país mais justo e com mais oportunidades para todos. Se você curtiu esse bate-papo, compartilha com seus colegas, professores e continua com a gente nos próximos episódios. Obrigado por nos ouvir e até a próxima!